Então, pessoal, boa noite, como vai? Tudo bem? Hoje temos aqui um vídeo totalmente diferente no canal, é o primeiro que eu faço nesse estilo. Meio que uma entrevista, bate-papo, né, com um convidado, e tenho muita honra de ser o convidado Ronei, esse cara genial que eu conhecia faz mais ou menos um ano por uma conhecida em comum que nos apresentou. Aí eu fui, claro, ver o canal do Roney, os vídeos dele, adorei o jeito que ele fala das coisas e achei que dava pra gente conversar muita coisa bacana. A gente conversou fisicamente e agora tá vindo aqui pro virtual compartilhar a conversa com vocês. Mas mais do que eu falar então do Roney, eu quero que o Roney mesmo fale de si mesmo. No que você trabalha, Roney? Qual a sua ocupação? Fala um pouquinho do seu canal, da sua história, fica à vontade. Tá. Prazer, Yair, estar aqui com você também, fazendo essa parceria de vídeos aqui, né? É, a gente acabou se conhecendo por causa do meu canal, o canal da VAR. É, acho que mesmo no meu canal eu nunca cheguei a me apresentar, né? No meu canal eu simplesmente ligo a câmera e vou falando sobre os assuntos, não tem nem uma introdução nem nada, né? Porque eu tenho uma preocupação em deixar o foco no assunto mesmo, né? Não falar muito de mim, mas também não que eu queira esconder alguma coisa, né? Meu nome é Roney, muita gente não conhece nem meu nome no meu canal. Meu nome é Roney, eu faço lá vídeos sobre Bíblia, sobre as tradições que envolvem a Bíblia, algumas opiniões, alguns pensamentos. E muita gente pergunta se eu sou teólogo, se eu sou pastor, o que eu faço e tal, mas a minha ocupação profissional, pelo menos, não tem nada a ver com o meu canal. Eu trabalho com computação gráfica, com animação, com motion graphics, com ilustração, então, uma outra área que inclusive eu nem uso no meu canal. Meu canal é até bem tosquinho, assim, do ponto de vista de design e de efeitos e tal, né? Mas essa é uma área que eu me interesso muito, religião. Eu sou uma pessoa muito religiosa, eu sou adventista e eu gosto muito de ler sobre religião, entender sobre religião, e eu acabei aí lendo bastante sobre judaísmo e entendendo algumas coisas, me interessando sobre o assunto. Então, as relações entre judaísmo e cristianismo, a forma como o cristianismo, ali, principalmente ali no começo, nasce ali dentro de um movimento judaico e vai se separando, é um assunto que me interessa bastante, né? E é isso daí. Maravilha. E vai ser, já avisando então a quem está assistindo, um dos temas centrais aqui do nosso vídeo, né? A gente vai falar de outras coisas, como aliás já falamos de algumas outras coisas num outro vídeo que você pode acessar, tá no canal do Roney, né? Então vocês estão, na verdade, recebendo um vídeo duplo, um que vocês podem ver aqui pelo meu canal e um lá no canal dele. Bom, e por que que eu chamei o Roney pra gente bater um papo? Por que que a gente começou a falar? É, Sinceramente me assombrou no sentido positivo, Roney, a sua mente, o conhecimento que você tem. Então, como você falou, você talvez não trabalha na área, mas o conhecimento que você tem do assunto, e mais do que o conhecimento, o jeito que você tem de expor as coisas, eu achei muito bacana. Porque eu acho que é uma qualidade rara, às vezes, hoje em dia, a gente encontrar gente didática, que saiba organizar o conhecimento que tem. Às vezes a gente tem muito, às vezes a gente encontra gente com muito conhecimento, mas que não sabe pôr isso para fora, né? E vocês que quiserem ver outros vídeos do Roney, vocês vão ver assim como ele tem uma forma muito clara, didática de expressar as coisas, é impressionante. Então eu queria meio que a gente usar essa conversa para talvez elucidar alguns pontos que sejam difíceis para as pessoas, complicados, alvo de confusão, né? E acho que nesse sentido pode ser uma conversa muito proveitosa. E uma das coisas que eu queria começar te perguntando, Roney, é sobre o que talvez a gente poderia chamar de correntes cristãs, né? Você falou, ó, eu sou estudioso do cristianismo, sou da linha especial adventista, e talvez aí muita gente já não saiba, né? O que que diferencia um adventista de outro cristão, né? Queria que você me falasse primeiro, talvez mais abertamente sobre isso. Tá, o cristianismo tem diversas divisões, né? Ele não é homogêneo, né? E é interessante uma coisa que tem em comum entre o meu vídeo e o seu, né? Muitas vezes, talvez, dentro do judaísmo, alguns possam olhar para o cristianismo como uma coisa só homogênea e com certeza, dentro do cristianismo, muita gente pode ver o judaísmo como uma coisa só, como um movimento só, né?
sendo que existem muitas divisões, existem ali muitas discordâncias, existem ramos diferentes, existem maneiras de compreender diferente a religião, né? E a gente tem, dentro dessas várias divisões, a gente tem essa religião esquisita, né, que é o Adventismo, que é uma religião que há um movimento, digamos assim, moderno, porque não faz parte das divisões antigas do cristianismo, né, como o catolicismo, os movimentos do protestantismo mais tradicionais. O Adventismo surge ali no século XIX. Não surge na Europa, surge nos Estados Unidos também, é uma coisa que não é comum. E ele surge de vários movimentos cristãos diferentes que tinham em comum a vontade de estudar a Bíblia. A gente quer entender a Bíblia junto, e é curioso que a ideia era estudar a Bíblia sem ter uma coisa que é um pensamento muito popular hoje, né? Estudar a Bíblia sem pensar em placa de igreja. É um movimento que juntava vários cristãos diferentes, tinha ali batistas, tinha gente de presbiterianos, de várias correntes diferentes do cristianismo, dentro de uma situação histórica bem específica, né? Um grupo ali interpretou que Jesus ia voltar naquela época, e aí um monte de gente, teve um movimento grande, uma comoção grande nos Estados Unidos e até fora dos Estados Unidos, esperando a volta de Jesus num período por causa de uma interpretação de um texto profético ali. E quando Jesus não veio, teve esse grande desapontamento. Cada um foi para um lado, né? Muita gente até se matou porque tinha vendido tudo, assim, foi uma coisa bem forte. Mas teve um grupo de pessoas que olhou para tudo aquilo que eles tinham entendido do texto bíblico e falaram: peraí, a gente errou em alguma coisa, porque o texto não erra, o texto é divino, é Deus que deu isso daqui, né? Então a gente tem que parar e estudar melhor para entender no que a gente errou nessa interpretação. E esse grupo se juntou e começou a estudar, e vários anos depois esse grupo acabou se oficializando como o movimento adventista, né? A palavra adventista vem de advento, que significa a volta de Cristo, né? Então é um movimento que surge aí com a crença mais importante do adventismo é a volta de Cristo, embora a crença do adventismo que mais faça diferença entre outros cristãos é a guarda do sábado, né? É conhecido como adventista do sétimo dia, porque a gente guarda o sábado, né? Então, a própria guarda do sábado e outros hábitos, como a gente não come carne de porco também, algumas coisas assim, essas crenças vêm de uma maneira de entender a Bíblia como um todo, né? De uma maneira que o Antigo Testamento não faz parte de uma outra dispensação, de uma outra aliança, mas que o Antigo Testamento é relevante para práticas religiosas hoje em dia ainda, né? E é isso, né? Um resumo geral, porque o Adventismo é uma religião que é difícil se encaixar, porque ela não é exatamente evangélicos, mas também não são protestantes tradicionais, alguns colocam como neoprotestantismo, alguns falam que nem é cristianismo, né? Falam, não, isso daí é seita, isso não é cristianismo, né? E aí... Essa é a outra pergunta que eu ia te fazer, Ronda, porque assim, eu particularmente vou te confessar que tenho muita dificuldade em entender, né, essa falta de hegemonia, como a gente falou. E assim, em geral, acho que a maioria das pessoas vai colocar assim, então, ou você é católico ou você é evangélico, né? Mas evangélico é uma palavra muito grande para abarcar muitos grupos diferentes, e às vezes eu tenho a impressão que as pessoas não sabem o que é evangélico. Não sei se o termo é correto, você citou outros aí. Evangélico e protestante é a mesma coisa? Eu posso falar de evangélico e reforma, ou não tem relação? Como é que funciona isso? Então, eu acho que dá pra gente falar sobre o cristianismo como um todo, né? Que a gente vai ter que entrar aí numa questão histórica. Porque todos esses movimentos eles surgem de ramificações que aconteceram na história. Teve ali algum ponto em específico que um grupo não concordou com o outro e acabou se ramificando em outro grupo, né? E surge esse cristianismo da forma que a gente tem hoje, né? Eu não sou um teólogo, então talvez eu possa não usar os termos certos aqui. Por favor, tenham paciência comigo, né? E eu vou tentar ser aqui o mais preciso possível dentro daquilo que eu sei, que também isso é uma questão que é toda uma história extremamente complexa, tem vários aspectos aqui.
né? E todo dia eu aprendo um aspecto novo da história do cristianismo, que é a história do mundo ocidental, um grande aspecto da história do mundo ocidental, né? Pelo menos essa história do cristianismo perpassa por toda a história, e é muita coisa, né? Mas o que eu posso dizer é que, assim, o cristianismo surge dentro do judaísmo, né? Existia ali um grupo de cristãos que estavam numa época de uma expectativa messiânica bem grande, né? E surge essa figura que é Jesus. E ele vai e faz os ensinamentos dele, tem lá os milagres, né, como os cristãos acreditam, que ele fez vários milagres, que no final ele morre, ressuscita e ascende aos céus. E toda essa história desse judeu causa um movimento dentro do judaísmo, que no início é chamado de a seita do caminho, a seita judaica do caminho. Os outros judeus se referem a esse movimento como a seita do caminho. Alguns também chamam de os nazarenos, né? A seita dos nazarenos. Se eu não me engano, até a palavra usada em hebraico para cristianismo Isso. é Notzri, né? Nazareno. Exato. A gente fala Notzri porque a cidade onde surgiu esse movimento é Natzeret, Nazaré. Né? Exato. Então, Então fica o nome do grupo pelo nome do local, né? Os nazarenos, eles vieram de lá. curioso, é legal isso, né? Exato. Então a gente tem esse movimento que surge, e esse grupo, os próprios ensinamentos de Jesus traziam já uma questão de universalidade que acabava causando uma tensão dentro dessa seita, desse grupo, em relação a fazer parte de todo o movimento judaico. Porque o que acaba acontecendo? Muita gente acaba entrando nesse grupo. Esse grupo tem um caráter bem proselitista. O objetivo deles é alcançar o mundo inteiro mesmo, né? Então, no começo eram judeus. Esse grupo sai pregando para os judeus sobre a gente encontrou o Messias, a história dele é essa, né? E agora a nossa expectativa é essa, de que ele vai voltar e tal. E depois começa a chamar a atenção de, digamos assim, de simpatizantes do judaísmo, né? De judeus que a gente chamaria de prosélitos, né? Que era uma coisa acho que mais comum ali no primeiro século, ter outras pessoas que se convertiam, ou pelo menos se consideravam judias, né? E acabam aderindo a esse movimento. E aí chega a parte em que pessoas que não eram judias, pessoas de fora do judaísmo, passam a fazer parte desse movimento. E aí chega nessa situação esquisita, né? O que a gente faz com esse pessoal? Porque aqui a gente está pregando o Deus do judaísmo, a gente está pregando as escrituras sagradas do judaísmo, a gente está pregando a expectativa messiânica do judaísmo, e vem um cara que era pagão até ontem e fala que quer fazer parte disso, mas não necessariamente ele quer se tornar judeu. Como que fica isso agora, né? Então surge toda uma tensão dentro desse movimento. Grande parte do movimento diz, não, para eles fazerem parte desse movimento, eles têm que se tornar judeus, têm que se circuncidar, e aí eles seguem essa seita do caminho, a seita dos nazarenos, né? E outra parte dizia, não necessariamente, eles podem fazer parte dessa fé sem necessariamente se tornar judeus. E acaba prevalecendo esse pensamento, né? Isso está registrado lá no livro de Atos. Desde o capítulo 10 até o capítulo 15 você tem todo o desenrolar dessa história, né? Começa quando Pedro, um dos primeiros, né? um dos mais importantes ali, que era um dos discípulos diretos de Jesus, ele entra na casa de um centurião que não era convertido ao judaísmo. Ele entra na casa de um gentil, e aquilo dentro do pensamento da época era uma coisa assim muito, muito forte. Você entrou na casa de um pagão, isso não está certo. E eles vão pedir explicação para ele, e ele fala, não, eu recebi uma visão divina falando que isso faz parte da nossa missão e tal. E tem toda uma discussão, e a conclusão que eles chegam é os gentios, os goim, os não-judeus que querem fazer parte desse movimento, eles não precisam se circuncidar, né? Eles não precisam se tornar judeus e seguir toda a tradição judaica para seguirem esse movimento. E aí tem toda a discussão que perdura até hoje, né? O que exatamente que você precisa seguir ou não para ser cristão, né? Exato. Mas daí a gente tem uma outra fase que é interessante, que você vai ter uma comunidade mista dentro do cristianismo. Então
Então, o cristianismo se torna uma religião que tem dois grupos. É uma religião que dentro dela tem os judeus e os gentios, uma coisa muito esquisita, né? E tem várias discussões sobre isso, várias tensões, e todas elas estão registradas ali no Novo Testamento, né? Grande parte do Novo Testamento é escrita, aliás, acho que todo o Novo Testamento é escrito dentro dessa fase, onde você tem um cristianismo misto, entre judeus e não judeus, tendo como união a fé em Jesus como o Messias, né? Tá. E aí, com o tempo vai passando e essas tensões vão aumentando, porque parte dos judeus não aceita que você tenha não-judeus dentro do movimento, né? Parte dos judeus aceita e fala, bacana, a gente vai continuar seguindo as tradições judaicas e ensinando isso para os nossos filhos, né? E ao mesmo tempo, eu não tenho problema de dentro da nossa congregação ter também não-judeus, porque o nosso movimento está se tornando uma coisa que já está indo além do movimento judaico. Começa a surgir uma ideia de separação, não separação no sentido negativo, né? Mas de uma emancipação. A gente está se tornando uma outra coisa aqui já, né? Certo. Até que essa tensão chega no limite e vira praticamente uma guerra, digamos assim, né? Não uma guerra literalmente, né? Mas se torna uma briga entre aqueles que falam, não, aqui, se você quer seguir isso, você tem que ser judeu, e os outros falam, não, eu não preciso ser judeu. E essa tensão ela vai se estendendo até o quarto século, né? E o que acontece no quarto século, que é uma coisa interessante, é que prevalece na liderança do movimento cristão esses não-judeus. E o jogo vira porque esses não-judeus agora passam a perseguir os judeus dentro do cristianismo, né? E é nesse momento que a gente tem várias cisões aí. Por exemplo, a cisão que a gente tem do Novo Testamento com o Antigo. Começa a se ver o Antigo Testamento com uma certa desconfiança, né? Esses judeus que prezam pela sua tradição, mas também não querem impor aos outros não-judeus que fazem parte do movimento, eles também são mal vistos dentro do movimento cristão. E surge até uma palavra para descrever isso, eles são judaizantes, né? Tudo que aparece, que parece judeu ali, a gente chama de judaizante e fala que não pode. Então, E era uma crítica severa, né? Falar que alguém estava com atos judaizantes era falar muito mal da pessoa, né? exato, tanto que na Idade Média, na Inquisição, isso se torna uma acusação de Isso. heresia, que as pessoas são perseguidas e mortas por serem judaizantes, né? Esse pensamento começa a surgir nesse período, e no quarto século você acaba expulsando os judeus de dentro desse movimento do cristianismo. Então, olha que irônico, né? Começa com uma seita dentro do judaísmo, ela começa a se abrir para aceitar pessoas de fora do judaísmo, e vai passando o tempo, e no final é o seguinte, aqui judeu não tem vez não, aqui não tem nada disso de judaizar o movimento não, né? E eles são expulsos e perseguidos, e no final o cristianismo acaba se tornando uma religião que tenta assim, deliberadamente apagar o seu aspecto judaico. Então tudo que se tem parecido com o judaísmo começa a se interpretar de um jeito diferente para não parecer mais tão judaizante, né? Claro, isso não vai dar para fazer, porque muitos dos fundamentos do cristianismo estão relacionados com o pensamento judaico, né? E também acontece, por causa de toda essa tensão, também acontece uma disputa entre os judeus que nem são cristãos ali, né? O próprio judaísmo começa a empurrar um pouco para lá também esse movimento, porque passa a não fazer mais parte do judaísmo ali do período, né? Então a gente acaba se separando totalmente e chegando na situação que a gente tem hoje, né? Onde o cristianismo é uma religião de não-judeus e do judaísmo é outra coisa diferente, né? E aí acho que surge muito a importância do que você falou, desculpa te cortar, começa a ver aquela diferença entre esse é gentil e esse é Israel, né? Então antes até tinha uma coisa misturada, comunidade mista, ainda com algumas ressalvas, como você falou, Pedro entrar na casa de um gentil era estranho, né? Mas agora então já são duas coisas totalmente diferenciadas e até com alguma animosidade, né? Exato. E aí o que acontece, né? A história do cristianismo é uma história de expansão rápida por causa desse aspecto de querer levar a mensagem do cristianismo para os confins do mundo. Então,
um dos aspectos mais importantes do cristianismo é você sustentar pessoas que vão até o final do mundo levar essa mensagem, né? Até hoje, no cristianismo, você tem dentro dos movimentos, a gente tem que sustentar aqui, né, os nossos missionários, a pessoa está lá em outro país levando a mensagem de Cristo, então a gente faz doações para essa pessoa conseguir se manter e tal. E essa expansão rápida tem vários aspectos aí. A gente comenta um pouco disso no outro vídeo, né? Que a gente gravou, que está lá no meu canal. Mas um dos aspectos que eu vejo é essas várias cisões que acontecem, né? Muita gente vindo de culturas muito diferentes, entrando e começando a fazer parte do movimento e trazendo ideias, pessoas que têm uma visão de mundo completamente diferente da visão bíblica, né? E que agora estão dentro desse movimento e começam a fazer relações com ideias que não faziam parte antes. Então começa a acontecer assim, uma divergência de ideias muito grande. E começa a ter várias cismas, né? Tem várias quebras dentro desse movimento. Ele passa a não ser mais tão unificado quanto ele era, né? Primeiro por causa da própria expansão geográfica do movimento. É difícil você manter todo mundo em contato. Então o cara que é cristão lá do outro lado da Ásia, ele não está entrando em contato com o cristão de Roma. Então eles acabam desenvolvendo linhas diferentes, né? E também por causa das tradições locais de cada lugar, que acabam de alguma forma se fundindo ali com o pensamento cristão. E tem essas várias cismas e começa a se ramificar, né? Uma das primeiras grandes divisões importantes, até lá tem várias, né? Tem vários movimentos que vão se dividindo do cristianismo, digamos assim, majoritário, que são considerados movimentos heréticos ali pelo cristianismo majoritário, e que com o tempo essas linhas vão desaparecendo, né? Mas uma das grandes divisões acontece com a cisma do Oriente, que o pessoal diz, né? Que a igreja acaba se tornando a igreja ortodoxa e a igreja católica romana, né? A igreja seria, na época, a igreja católica de Constantinopla e a igreja católica romana. Existia essa divisão por vários aspectos, inclusive políticos, né? E cada um segue seu caminho. E até hoje a gente tem a igreja ortodoxa dentro do cristianismo. E ela se parece, digamos assim, ela se parece muito com o catolicismo, para quem não é católico, claro, né? Em termos de ritual, porque em termos até de construção você vê aquelas catedrais e tal. Isso é muito, pelo menos em oposição ao cristianismo evangélico, que é bem mais moderno, né? Eles se parecem muito, né? É claro que entre eles não se parecem, né? E continua esse movimento e tem outras ramificações, só que eu acho que aqui no Ocidente a mais importante é o movimento do protestantismo. Então o que acontece, né? A Igreja Católica, adotando várias posições, ela acaba se distanciando muito do que seria o pensamento original lá do cristianismo, pelo menos na visão de uma parte dos católicos lá dentro, né? Que eles começam a questionar aquilo, e eles começam a ser perseguidos dentro da própria igreja, até que essa tensão também acaba se tornando uma quebra, né? Acaba se tornando um outro movimento. Os principais motivos que surgem lá na época dessa quebra, dessa divisão, acaba sendo a ideia de dinheiro, né? A igreja vendia as indulgências, basicamente ela vendia a salvação, digamos assim, né? Você paga para a igreja e você consegue perdão pelos pecados, né? E é claro, isso não acontece de uma hora para outra. Isso é um pensamento que vai se desenvolvendo com o tempo, pessoas vão se aproveitando disso, vai se desvirtuando, chega um ponto que se torna aquilo que era na época ali do movimento protestante, né? E aí os protestantes racham de vez com a Igreja Católica e eles têm um movimento de retorno às Escrituras, né? Quando você fala os protestantes, desculpa te cortar, claro. Podemos dizer que aqui estamos falando de Lutero e esse primeiro grupo, ou são outros grupos além de Lutero? Então, são outros grupos além de Lutero. Lutero não é o primeiro reformador, mas ele acaba se tornando o mais conhecido, porque ele acaba se tornando muito importante dentro desse movimento. Mas até chegar a Lutero, já tinham outros reformadores que já tinham sido mortos, já tinham sido martirizados dentro da igreja na época e tal. E por que você acha que Lutero ficou com essa...
Porque, por exemplo, eu não sabia de outros antes. Eu aprendi na escola, como talvez a maioria dos ouvintes, né? Lutero se levantou contra esse sistema de venda de indulgências, fez aquele documento e pôs na porta das igrejas, né? Por Exato. que ele foi o primeiro? Eu acho que o Lutero ele teve bastante êxito porque Lutero era uma pessoa que tinha bastante contatos. Então ele era amigo de pessoas importantes que, de certa forma, protegeram ele. Então o Lutero, digamos assim, o movimento que Lutero estava erguendo, ele não foi destruído facilmente. Então Entendi. ele prega aquelas teses na porta da igreja, ele é perseguido, mas tem gente poderosa também que apoia ele e protege ele. Então aquele movimento, aquela onda, digamos assim, de reforma acaba indo bem longe, né? Eu estou sendo bem simplista e eu não sou historiador, né? A minha mulher está ali na sala me ouvindo, ela deve estar falando um monte de coisa ali, falando, nossa, nada a ver, não é bem assim e tal. Eu estou tentando simplificar as questões. Eu tô achando ótimo, tá super simples e tá dando para entender muito bem. Ótimo. Mas o que acontece, né? E eu acho que as principais características desse movimento, originalmente, e que talvez seja uma ideia interessante de resgatar hoje, é que o movimento protestante ele rompe com a tradição da Igreja Católica. Ele fala, a gente tem que retornar ao que era o cristianismo ali na Bíblia. Então, a Bíblia tem cinco fundamentos do protestantismo, né, que é chamado os 5 solas, né, que sola em latim, que era a língua oficial do cristianismo ali na época, sola que significa somente. Então você tem sola escritura, quer dizer, somente a escritura. Eu não tenho outra fonte de revelação divina além da escritura, ou seja, o que a igreja fala não é uma revelação divina, só se ela estiver de acordo com a escritura. Sola gratia, quer dizer, eu sou salvo apenas pela graça, eu não preciso pagar pela minha salvação. Aí tem solo Christus, é só Cristo que intermedia entre Deus e o homem. Soli Deo Glória, a glória somente a Deus. E tem mais um que eu não vou lembrar agora, mas a ideia Depois, é mais se ou menos vier, essa, aparece. né? Tá. Sola Fides, obrigado. É só a fé, é só pela fé que você alcança a salvação, né? Então, cada um desses solas ele está se contrapondo a pensamentos na época que tinha dentro do catolicismo, né? Eu estou falando um pouco mais aqui porque ele é mais relevante aqui dentro do nosso contexto. Essa quebra, essa ramificação dentro do cristianismo, né, entre o catolicismo e o cristianismo protestante. E é interessante que, com o tempo, esses dois lados eles também vão se modificando. A Igreja Católica ela tem todo um movimento de contra-reforma dentro dela, né? Hoje a Igreja Católica não tem mais venda de indulgências, nem um monte de coisa de corrupção, de coisas que tinham ali na época, né? Pode ter seus problemas modernos, mas aquele movimento de quebra com o catolicismo fez acontecer um movimento de contra-reforma dentro do próprio catolicismo, né? E esse movimento protestante também acabou se ramificando, né? Você tinha os luteranos, você tem outras linhas de protestantismo mais tradicionais que vão se modificando e vão se tornando outras coisas também, né? Certo. Do ponto de vista linguístico, eu vi que você usa muito a reforma e o protestante como sinônimo. Agora, curiosamente, no vídeo que a gente fez para o seu canal, eu falei que a gente tem um grupo no judaísmo que são os reformistas, e a gente usa esse termo. Uhum. Mas, curiosamente, no cristianismo, não vejo as pessoas falarem dos reformistas. Ou se fala dos católicos ou dos protestantes. Não, normalmente se usa mais a palavra reforma para o movimento que aconteceu lá por volta de 1500, né? Começa um pouco antes, a tensão começa antes, né? Então a gente usa mais a palavra reforma para o movimento e usa a palavra protestante para quem faz parte desse movimento, né? Tá. E nesse momento eu falar evangélicos já é a mesma coisa que protestantes ou não se aplicaria? Então, é difícil porque o termo evangélico é um termo mais popular, digamos assim. E ele no Brasil acho que ninguém usa protestante, falam exato, evangélicos, ele acaba se tornando meio elástico, né? Os evangélicos, o movimento evangélico é um movimento que acontece dentro do protestantismo um pouco mais tarde, mas que tem uma ênfase nos evangelhos, né? Nos 4 evangelhos e tal, mas que
hoje em dia se confunde de forma geral o protestantismo com o movimento evangélico. Então, até protestantes tradicionais, que não seriam tecnicamente evangélicos, né, os luteranos, por exemplo, eles podem ser confundidos com evangélicos, né? Eu acho que talvez tenha até luteranos que se identificam como evangélicos, Como talvez. evangélicos. Né? Então, talvez o mais certo seria falar de um subgrupo, mas com o tempo virou o nome de todos os protestantes. Isso, acaba se usando dessa maneira, né? Apesar de você ter características que são típicas dos evangélicos, que não necessariamente são típicas dos outros grupos protestantes. Então, hoje em dia, o que normalmente se refere como evangélicos é um grupo mais específico que é chamado de pentecostais e neopentecostais, né? Que aí já é um movimento mais específico dentro do protestantismo. É um movimento de igrejas que tem uma característica de batismo do Espírito Santo, né? Que a gente estava conversando sobre misticismo, né, no outro vídeo. Com certeza eles não usariam esse termo, mas tem uma questão que alguns podem ver como uma certa questão mística, que numa igreja evangélica você tem um culto que ele é mais animado, ele é bem mais emocional, e essa carga emocional é entendida como uma ação do Espírito Santo, né? E ela leva até essas coisas que a gente vê às vezes em alguns vídeos aí, das pessoas falarem em línguas, né? Isso é bem típico do movimento protestante, né? Eu tenho uma interpretação diferente do que significa o dom de línguas, que é um fenômeno que acontece ali no Novo Testamento, mas que os pentecostais entendem como falar a língua dos anjos. Então, nesse momento, digamos assim, de êxtase religioso, você fala coisas que parecem ser incompreensíveis para os homens, mas você está usando uma língua dos anjos ali e tal, que tem tudo a ver com essa questão da emoção ser um fator assim, fundamental dentro do culto, né? E esse super emocionalismo leva a todas essas questões, né? E eu não estou falando super emocionalismo fazendo juízo de valor, né? É uma característica desse grupo, dessa parte do cristianismo, né? Tá. Entendi. A gente vai falar disso, eu pus ali até porque eu queria entender mesmo. Me parece que a questão, às vezes, até alguns chamam de profecia, né? Volta ao centro da igreja, depois a gente pode falar mais disso. Mas eu ainda não entendi, desculpa. Esses grupos seriam os pentecostais e neopentecostais, é isso? São pentecostais e neopentecostais. Eles se chamam pentecostais. Isso, porque o nome e o que diferencia um neopentecostal do não neopentecostal? Isso, eu não sei diferenciar exatamente o que seria o neopentecostalismo, que eu sei que é um movimento que surge depois dentro do pentecostalismo, e eu não sei se tem exatamente uma característica teológica, talvez tenha, se alguém souber me dizer especificamente isso. Como a gente estava falando no outro vídeo, você até falou que talvez você não saiba explicar exatamente como funciona cada uma das linhas ali dentro do judaísmo, né? O cristianismo também parece confuso, a mesma coisa. Até confuso algumas linhas aí dentro de alguns grupos. Então, a palavra pentecostal vem da palavra Pentecostes. Isso é interessante. A palavra Pentecostes é o nome que os judeus da diáspora davam para a festa de Shavuot, que é a festa das semanas, né? É o Pentecostes porque era comemorado no 50º dia. Você conta 7 semanas, 49 dias, e no 50º você tem a festa das semanas. No Novo Testamento você tem ali, no livro de Atos, no começo do livro de Atos, contando que os discípulos estavam reunidos na ocasião do Pentecostes, na festa de Shavuot, na festa das semanas, que acontece 7 semanas depois da Páscoa, e naquele caso é da Páscoa em que Jesus morreu, né? E naquele caso você tinha judeus da diáspora reunidos ali, então judeus de todos os lugares do mundo estavam ali, e nem todos eles falavam hebraico. Então o fenômeno que o livro de Atos descreve é que os discípulos começaram a falar e apareceram como chamas de fogo na cabeça de cada um, línguas de fogo que desciam sobre cada um, e eles falavam e cada um que estava ali ouvindo entendia na sua língua, né? E isso foi entendido como um fenômeno muito importante para uma expansão inicial do cristianismo, porque cada um levou essa mensagem para sua casa e o cristianismo começa a se espalhar bastante, né? Inclusive, uma das teorias é que a igreja em Roma ela se inicia provavelmente por um desses judeus que estavam em Jerusalém por ocasião do Shavuot e ouviu essa pregação dos discípulos de Jesus
nesse fenômeno. E esse fenômeno foi conhecido como o Pentecostes, né? Então, a igreja pentecostal, ela é uma igreja que dá uma ênfase nessa... Como eu disse, né, eles têm uma interpretação um pouco diferente. Para eles, agora eles falam a língua dos anjos dentro dos cultos, e tem uma questão que eles chamam de batismo do Espírito Santo, que seria o similar a essa língua de fogo que cai entre eles, que você sente que o Espírito está te movendo dentro do culto religioso, né? E acho que é isso. Acho que eu passei por todas as questões aí, né? Acho que conseguiu fazer uma boa visão. Agora, só para caso alguém não saiba, não fique muito claro, você falou que é da linha adventista. Dentro dessas denominações todas, o adventista seria classificado como? Então, ele é meio fora das classificações. Tem três religiões assim que são mais conhecidas que ficam um pouco fora das classificações, que seriam os adventistas, os mormons e os testemunhas de Jeová, que surgem inclusive mais ou menos no mesmo período, né? Muitos classificam ali como neoprotestantes. Eles surgem dentro do movimento protestante, né? É um protestantismo tardio, mas ao mesmo tempo não fazem parte dessas linhas evangélicas que surgem dos pentecostais e assim por diante, né? Perfeito. Chega a ser ofensivo se eu falar para essas três denominações que eles são evangélicos, ou eles levam numa boa e entendem? Não, a sensação que eu tenho é que os adventistas acabam se aproximando mais dos evangélicos do que os mormons e os testemunhos de Jeová, né? Por uma série de questões ali teológicas, os próprios evangélicos, muitos dos evangélicos, né, eles entendem que os mormons e os testemunhos de Jeová nem cristãos são. Eles nem consideram como cristãos, eles consideram como seita. Eles usam a palavra seita num sentido de que é uma outra coisa que não é cristianismo, porque eles não compartilham de alguns pressupostos do protestantismo, né, que seria só a escritura, né? Você tem nos mormons, você tem o livro de Mormons. Entre os testemunhos de Jeová, os testemunhos de Jeová não acreditam que Jesus é divino, então também eles acabam sendo rejeitados por essa grande parte dos evangélicos. E muitos evangélicos também não consideram os adventistas como cristãos, consideram eles como seita também, porque dentro do movimento adventista você tem uma escritora importante, Ellen White, que a gente considera que ela teve ali um dom de profecia na escrita dela, né? E alguns entendem, apesar da gente não considerar isso, né? Alguns evangélicos entendem que os adventistas pensam que os escritos de Ellen White são tão importantes quanto a Bíblia, então eles já estão fora ali dos princípios protestantes de só a escritura e tal, e acabam colocando a gente de lado, mas de forma geral a gente tem um ótimo relacionamento com os evangélicos, né? Até pela questão musical. Normalmente a música dos adventistas ali é bem conhecida entre os evangélicos, e aí acaba tendo uma troca ali, né? Acho que foi muito legal para entender um pouco dessas várias ramificações. Claro que tem que ser um pouco simplista, né? Mas muito legal saber que, por exemplo, algumas doutrinas não são bem reconhecidas pelas outras. Eu não tinha ideia disso. Muito, muito interessante saber. Então, assim, dito até frente a isso, né, que a gente discutiu, talvez algumas das minhas perguntas a partir daqui vão ser um pouco generalistas quando não deveriam. Talvez eu deveria perguntar de um grupo específico dentro dos protestantes evangélicos. Mas ainda assim, acho que dá pra gente fazer algumas perguntas. Se eu estiver sendo generalista de um modo indevido, você me fala. Claro. Né? Mas eu queria falar de uma coisa assim que, sei lá, poderíamos chamar de talvez a visão evangélica de mundo, né, e a visão evangélica em especial do judaísmo. Do que eu estou falando? Eu, como judeu, e é uma coisa que eu sei que tem compartilhado com muitos outros amigos judeus, nos passa a impressão que a visão evangélica do judaísmo é muito positiva. Né? A gente falou aqui que no começo da história, de um modo até meio paradoxal, um movimento que veio do judaísmo se virou contra o judaísmo, né? A gente sabe, estudando história, que realmente teve muito problema entre judaísmo e cristianismo, perseguições e matanças. E me parece que, não sei, talvez isso mudou em algum momento quando começaram esses movimentos protestantes, ou se em algum momento mais para frente do movimento protestante. Queria ouvir um pouquinho de você. Se você acha que tem essa mudança, né, do católico para o protestante, vamos chamar assim, e por que tem essa mudança? Por que o evangélico tende a ver o judeu ou o judaísmo com tão bons olhos?
Olha, eu acho isso bem complexo também. Tá. E nem Imaginei sempre que você eu ia falar entendo isso. exatamente porque, por exemplo, se você liga a televisão e de repente tem lá um, sei lá, o bispo Edir Macedo lá com um talit. E é Isso, uma coisa tirou que as é palavras da minha confusa, boca. às vezes, para os próprios cristãos, né? Pois Mas é, e para os judeus te digo que também, né? A, imagino muito mais para o judeu, né? Para a gente eles, fica né? perguntando, nossa, mas olha, ele tá com a bandeira de Israel, com o candelabro, né, com a menorá, tá com barba, tá com talit, tá com kippah. O que tá acontecendo aqui, né? Que fenômeno é esse? Então, com certeza esse fenômeno não é assim que acontece o movimento protestante. Porque dentro do protestantismo você também tem muito antissemitismo e perseguição contra os judeus no início, né? O próprio Lutero, se você for pegar ali, você tem falas de Lutero que são assim abominavelmente antissemitas, né? Mas eu acho que também tem uma questão de um período que se passa. E a gente tem, eu acho que uma coisa que acaba contribuindo sim foi o Holocausto ali na Segunda Guerra, e todo o mundo todo para repensar a forma como ele vê o judeu, e eu acho que isso acaba contribuindo para o cristianismo como um todo ter uma visão mais positiva do judaísmo. O antissemitismo começa a ser visto como uma coisa imoral, de Tá, vez, né? tá. O próprio catolicismo já fez vários acenos de aproximação do judaísmo, não igual a alguns evangélicos, né? Mas a gente vê ali já no período do Papa João Paulo, acho, que ele já pede perdão por todas as perseguições que foram feitas e tal, né? Exato. Exato. Principalmente aquela questão central que, se você quiser também abordar, os judeus por muito tempo o judeu foi visto por muito tempo como o assassino de Deus, né? O assassino Sim. de Jesus. Então, o Papa João Paulo foi, se não me engano, o primeiro a vir a público e falar, olha, não foram judeus que mataram Jesus, e pedimos perdão, e quem difundir esse tipo de ideia é uma abominação, né? É interessante, porque quando você olha para o Novo Testamento, a gente vê que aquela tensão entre judeus e gentios já estava se formando, né? E você tem ali, principalmente no final do livro de Romanos, do capítulo 9 até o 11, você tem Paulo falando sobre a questão judaica. E agora? O que acontece com esses judeus que não estão aceitando? Porque a expectativa do cristianismo no início é, pronto, agora que Jesus ascendeu aos céus, é só a gente terminar de falar sobre a mensagem de Jesus para o restante do judaísmo e todo mundo vai se tornar cristão, né? Isso não acontece. E aí você tem nesse pedaço do Novo Testamento Paulo falando sobre essa questão. E agora? Quer dizer que eles foram rejeitados por Deus? E o texto fala abertamente, não, de jeito nenhum. Pelo contrário, aí Paulo fala, olha, tanto as revelações divinas, as traduções, tudo pertence a eles, a gente deve a eles, né? E Paulo usa até uma figura de que o judaísmo é uma oliveira e que nós, ele não, porque ele era judeu, né? Mas que nós, Sim. gentios, que aceitamos a Jesus e passamos a adorar o Deus de Israel, nós somos como ramos de uma oliveira bruta, de uma oliveira selvagem, que são enxertados no ramo da oliveira, que é Israel, né? Então, o Novo Testamento, se você olhar para ele como um documento assim, sem ter os pressupostos que tinham nas épocas onde tinha mais antissemitismo, você vê que ele não tem você não consegue justificar uma perseguição contra os judeus da forma como foi feita, olhando para o Novo Testamento, né? Mas você tem todo aquele período onde isso aconteceu, e eu acho que hoje você consegue ver com mais clareza isso no Novo Testamento, né? Esse aspecto antissemita pesado acaba passando na história, e hoje os cristãos conseguem olhar para o Novo Testamento e ver muito mais favoravelmente aos judeus. Isso pode ser um dos aspectos, né? Inclusive eu vejo que esse movimento que a gente estava falando dos judeus messiânicos cresce por causa disso, porque muito cristão nunca percebeu que o cristianismo ele nasce dentro do judaísmo e que era uma religião irmã por muito tempo e que depois foi se distanciando, e os cristãos veem judeus como outra religião que não tem nada a ver, e de repente fala, poxa, mas Jesus era judeu? Isso é uma afirmação que pode ainda ser surpresa para muitos cristãos ainda, né? E eu acho que esse momento causa esse favorecimento para ver de forma mais positiva os judeus. E a gente tem também dentro dos evangélicos, você tem algumas interpretações do Novo Testamento que acabam sendo favoráveis aos judeus
e entendem o surgimento do Estado de Israel como um cumprimento de algumas profecias, inclusive, né? Você tem no Novo Testamento a forma como se interpreta alguns textos ali de Apocalipse, de alguns evangélicos, eles entendem que no final dos tempos os judeus eles vão aceitar Jesus e eles vão ser um grande povo para a obra de Cristo na Terra e tal, e eles acabam sendo identificados como vários símbolos positivos no Novo Testamento, né? Como o símbolo dos 144 mil, que é um símbolo que aparece lá. Alguns evangélicos identificam isso como judeus. Então acaba vendo de forma muito positiva os judeus, e se entende que a formação do Estado de Israel é, de certa forma, um cumprimento para essa profecia. Por isso que a gente vê, por exemplo, Trump, que é evangélico, né? Eu não sei se ele é realmente evangélico no sentido de frequentar a igreja, mas ele tem um background evangélico, digamos assim, que tem uma aproximação. A aproximação que os Estados Unidos têm, de forma geral, ao Estado de Israel é política, claro, mas também tem um fator religioso, de muitos religiosos ali dos Estados Unidos verem o Estado de Israel como cumprimento de profecia e que ele tem que ser fortalecido porque Israel vai ficar 1000 anos na Terra como o povo de Deus. Tem toda uma questão aí teológica também em relação a isso, né? Eu acho que esse movimento a gente tem visto até ultimamente com o Bolsonaro, né? Que também tem aí uma formação evangélica. Já ficou evidente que algumas passeatas começam a surgir bandeiras de Israel, como a gente falava do simbolismo. Uhum. Né? E alguns judeus perguntando, mas por que ele sai com a bandeira de Israel? Qual é a ligação? Né? E quando ele subiu, eu lembro de muita gente empolgada. Agora vamos trazer tecnologia israelense. Agora vai ter laços Brasil-Israel. Uhum. Né? E eu acho que também acaba sendo, de certa forma, também uma similaridade de valores, né? Nós somos cristãos e você tem do outro lado os muçulmanos, que o mundo cristão vê com muita desconfiança, né? E acaba colocando de certa forma oposto, mas por outro lado a gente tem aqui os judeus, que não são cristãos, mas compartilham de vários valores com a gente, e isso acaba trazendo ali uma aproximação, né? Mas eu acho que tem uma certa essa redescoberta das raízes judaicas dentro do cristianismo acaba acendendo ali uma empolgação dentro de muitos evangélicos, né? Que acabam tendo essa identificação, essa mistura de símbolos aí, né? Tá. E quando você falou dessa identificação, dessa empolgação, né, vamos chamar assim, incorporando símbolos, você me falou do Estado de Israel surgir e ser talvez aí visto como uma profecia se realizando, né? E me surgiram dois pontos que eu sempre tive para perguntar, na minha cabeça eu nunca consegui perguntar muito, mas o seguinte, eu já ouvi, né, quando eu falo às vezes que sou judeu, uma pessoa evangélica fica realmente empolgada, e aí fica toda efusiva, que legal, você é do povo escolhido e você é o povo especial, né? Então a primeira pergunta que eu queria te fazer, eu sei que a gente falou um pouco disso no vídeo que vai ficar no seu canal, fica lá para quem quiser dar uma olhada, mas não é uma contradição você falar, vocês são o povo escolhido, mas eu estou seguindo então outra religião? Se vocês são o povo escolhido, por que eu estou seguindo o Novo Testamento, né? Uhum. Ou, então é um jeito de eu colocar os símbolos judaicos e eu também estou fazendo parte. Queria que você me falasse como que funciona isso. E a segunda coisa, será que... pergunta meio polêmica, tá? Mas fica à vontade para falar. Vocês, os evangélicos, gostam tanto do judeu e tal, porque tem uma profecia que em algum momento o judeu vai reconhecer Jesus, né? Então por isso eu tenho que tratar eles bem e é legal que os judeus sejam próximos de nós? Ou não, eu amo independente se eles aceitam Jesus ou não, se eles vão aceitar o Jesus ou não. Tá. Vou começar da primeira parte, né? Que era se a gente dentro do pensamento dos evangélicos, né? Se a gente acha que vocês são o povo escolhido, por que você não se torna judeu? Por que você se vê como cristão, né? Eu acho que eu também não tenho certeza, e essas coisas eu não sei nem se foram muito estudadas. Eu não tenho certeza disso, né? Mas porque são pensamentos assim bem recentes isso, né? Eu imagino até que judeus mais velhos devem se espantar um pouco, porque eu imagino que há 40, 50 anos atrás não era desse jeito, né? Mas eu consigo enxergar algumas interpretações do Novo Testamento para isso,
né? Esse texto de Paulo mesmo que eu falei, que está lá no final do livro de Romanos, ele que é uma carta escrita para a comunidade cristã em Roma, que era uma comunidade mista, né, que tinha judeus e cristãos. Então ele fala sobre essas questões. Então ele fala o seguinte, que falando sobre o povo judeu, ele fala assim, que os dons e a escolha divina, eles são irrevogáveis. Quer dizer, Paulo fala que independente do que o povo judeu fizer, mesmo que eles não aceitem a Jesus, que a gente reconhece como o Messias e tal, eles ainda continuam sendo um povo abençoado, porque as promessas que Deus fez uma vez, elas não vão voltar atrás. Se Deus falou que aqueles descendentes de Abraão seriam uma nação abençoada, através delas seria abençoado todas as famílias da terra e tal, seria um grande povo, isso não vai deixar de acontecer, né? E de certa forma segue até uma teologia do Antigo Testamento, né? Que a gente tem lá o povo de Israel se distancia várias vezes de Deus, mas mesmo ali no exílio, os profetas ainda falam, olha, quando vocês estiverem lá no exílio, longe de Deus, ainda assim vocês vão me buscar e eu ainda vou trazer vocês de volta, vocês ainda vão ser o meu povo e tal, né? Então acho que tem essa questão. Eu acho que tem uma questão de descoberta que é interessante, porque o cristão cresce lendo a Bíblia, lendo sobre o povo de Israel, e de repente quando ele identifica esse povo como não um povo do passado que não existe mais, mas um povo que ainda existe, e muito da identidade religiosa dele foi formada com as histórias desse povo, né? Ele lê sobre a história do rei Davi, ele lê sobre Moisés e tal, e ele vê que esse povo ainda existe, surge uma identificação assim meio que imediata, né? Fala, puxa, mas que legal, os caras são realmente descendentes de Abraão, olha que interessante. Abraão, que a gente, desde criança, a gente faz peça aqui na igreja, contando a história de Abraão, eles estão lá ainda, eles são um povo, eles prosperaram, né? Então eu acho que isso causa também essa ideia que, apesar de não serem cristãos, ainda assim a gente vê que é um povo que crê no mesmo Deus e que tem uma certa identificação, entendeu? Tá, entendi. Agora, a segunda pergunta, que era mais polêmica, como que era mesmo? A segunda mais polêmica é se esse amor, esse carinho passa também por uma expectativa de que, bom, é porque eles vão aceitar Jesus em um momento, como diz a profecia que você citou. Eu acho que tem bastante desse componente. Né? Porque por ver essa aproximação, eu acho que a ideia de converter um judeu para o cristianismo acaba sendo uma ideia muito positiva na mente do cristão, né? Poxa, ele já é um povo próximo da gente, é o povo da Bíblia, tipo, é o povo das promessas de Deus. Para ele só falta o Messias, né? Para eles se tornarem, para a gente se tornar um povo tipo igual a gente tinha conversado, né? Jesus é um ponto de discordância, né? Um ponto básico de discordância, né? Então, eu acho que tem muito dessa empolgação de querer converter também judeus, mas não só isso. Eu acho que também tem esse aspecto de ver de forma positiva o povo que você cresce lendo as histórias, sabe? Entendi. Muito interessante. Legal saber. Só para completar esse assunto, você falou assim, acho que para os judeus mais idosos pode ser algo estranho, e de fato essas minhas perguntas são baseadas nesse sentido, né? Uhum. Você citou o Holocausto, você pega alguns velhinhos que por um lado, alguns anos atrás passaram o Holocausto, e hoje vem um movimento quase que oposto, né? Enquanto algum tempo atrás eles estavam sendo perseguidos, hoje eles são adorados e queridos, e ele vê o símbolo dele no canal de TV na madrugada. Uhum. Né? Então é uma coisa muito louca e ele não entende o que está acontecendo aqui. Mas quando a gente começa a entender um pouco mais o que é judaísmo, mas até pra gente que é cristão, a gente acaba olhando de um jeito meio estranho. Cara, por que o cara tá usando um talit? Não precisa de tanto também, né? Tipo, legal, você acha o judeu um povo bacana e tal, mas pra que colocar menorá, né? Uns símbolos judaicos? Às vezes, também é uma impressão minha, acaba sendo até um pouco de falta de respeito, quase como uma apropriação de um símbolo, né? Eu vou te confessar que tem muito dessa visão dentro do judaísmo, né? Se fala da apropriação cultural, da apropriação simbólica, às vezes desrespeitosa, né? Porque dependendo do elemento ali, tem elementos que não são para não-judeus, né? Não é para ser usado por não-judeus. Então, tem algumas queixas, algumas críticas nesse sentido.
Tem outros que falam, não, legal, é melhor que eles queiram usar nosso símbolo do que estejam nos perseguindo. Né? Eu prefiro que eles estejam com o nosso símbolo à mostra, ainda que não seja a coisa mais adequada do mundo. Tem essa diferença. Tá. Mas interessante saber disso. Muito legal. Bom, e aí, já que a gente está entrando nesse ramo do culto propriamente, dos símbolos, né? Uma coisa que eu vejo que tem aí muita diferença, você citou Jesus como talvez, claro, o ponto de discordância máximo, e a gente abordou no seu vídeo, né? É o ponto que diferencia talvez judaísmo e cristianismo, apesar de todas as semelhanças. Eu também vejo aqui muita diferença, eu queria abordar com você um pouquinho da figura religiosa dentro do judaísmo e vamos falar do movimento evangélico, né? Do Primeiro, líder talvez, religioso, né? Do líder religioso, né? Então, dando nome aos bois, no judaísmo seria o rabino, e dentro do movimento evangélico, eu sei que não tem um termo só, mas vamos falar do pastor, né? Tem gente que vai falar o apóstolo, tem gente que vai falar o pastor, né? Eu queria começar te perguntando se você vê alguma semelhança, né, entre o que o rabino faz, a função do rabino, ou até a formação, e a formação de um pastor e a função de um pastor. Olha, eu vejo semelhanças. Eu acho que assim, toda a estrutura, essa estrutura que o judaísmo criou, que era baseado no santuário, mas depois da destruição do santuário, o judaísmo se organiza em sinagogas, e o cristianismo ele nasce de um judaísmo organizado em sinagogas. Então, de certa forma, a organização em igrejas do cristianismo tem muitas similaridades com a ideia da sinagoga, e eu acho que a ideia do líder também tem alguma coisa aí, apesar de não ser exatamente igual, eu acho que tem uma certa influência, né? É uma coisa que eu bato muito o pé na minha igreja, né? Porque o pessoal fala muito do santuário e tal, e fala da igreja como sendo um santuário, né? Fala, não, porque aqui é a casa de Deus, é o santuário e tal. E eu falo, não, aqui não é a igreja, não é o santuário. O santuário é uma outra instituição, né? A gente está muito mais próximo da ideia de sinagoga, que é um lugar onde a gente senta e estuda a palavra de Deus, do que o santuário, o lugar onde você vai fazer sacrifícios para obter perdão de pecados, né? Até porque o santuário não era todo mundo que entrava, era um lugar que os sacerdotes entravam e tal. Então, mas a gente tem essa herança da sinagoga, da cultura da sinagoga na igreja. E eu entendo que ela ainda perdura, de certa forma, dentro do cristianismo, né? Então, eu acho que tem uma similaridade, mas, por outro lado, eu como cristão, eu vejo que muitas vezes o papel do líder cristão também é mal compreendido e acaba se perdendo dentro do cristianismo, né? Porque no Novo Testamento, quando se descreve a organização da igreja primitiva e se descreve o que era um apóstolo, o que era um presbítero, a palavra pastor não aparece em relação a um cargo de líder, mas aparece em relação a um dom, né? Quem tem o dom de pastorear os outros, que seria a ideia de um dom de ensinamento, de guiar as pessoas no caminho correto e tal. Então acho que a falta de compreensão do próprio texto base do cristianismo acaba levando a liderança cristã a assumir faces que não são as que originalmente eram as corretas, entende? Tá, entendi. Eu já vou abordar um pouco mais isso, eu quero saber do que especificamente você está falando, se é o que eu estou pensando, mas antes até entrar um pouquinho assim, o que é necessário para ser, né, um pastor, um líder? Porque no judaísmo a gente tem assim uma coisa, a gente falou também um pouquinho no seu vídeo, uma carga de estudos bem intensa. Eu acho que os cursos mais simples de formação de rabino é de 4 ou 5 anos, com estudos intensivos dos textos sagrados, da lei. E basicamente isso, né? O rabino ele é muito assim um consultor a quem o religioso pode consultar quando ele tem dúvida na aplicação da lei, né? Então, rabino, olha, aconteceu tal coisa, o que eu faço? O que diz a lei? E essa é muito a função do rabino na comunidade, por isso que tem os 4, 5 anos de estudo, ele sabe as minúcias da lei. Inclusive você tem o fenômeno de rabinos especializados em certas leis, como você tem no direito, né? Você tem um direito para casamento, um advogado de casamento, que talvez não entenda nada do advogado financeiro, né? E no judaísmo também. No sistema evangélico, vamos chamar assim, tem essa importância do líder como o repositório de informação para que se cumpra a lei, ou é um pouco outra formação? E como é que ele é formado? Então, eu acho que isso varia muito de congregação para congregação. Então, por exemplo, na minha religião, que eu sou adventista,
o pastor, a gente chama de pastor também o líder, né? O pastor adventista, ele obrigatoriamente, ele também tem que fazer uma faculdade de teologia, né? Então também é uma faculdade que tem lá acho que 4 ou 5 anos. Ele faz a faculdade de teologia, ele vai fazer uma espécie de... ele vai ser um pastor auxiliar por algum tempo, e depois ele tem uma cerimônia de ordenação, que a gente fala, né? E aí ele é reconhecido como um pastor oficial, e aí ele vai cuidar de igrejas. Então, eu sei que não é só no Adventismo, outras vertentes dentro do protestantismo também tem esse cuidado com a formação do pastor, né? E também dentro do catolicismo, né? Você ser padre hoje, você tem que fazer o seminário também. Então tem uma questão acadêmica também ligada ao pastor. Ele também é um líder, digamos assim, intelectual dentro da igreja. Também em algumas igrejas. Em algumas denominações. Em algumas denominações, né? Mas muitas igrejas, como eu falei, né, o cristianismo ele tem esse aspecto popular. A ideia dele é se popularizar. E você não consegue também sustentar isso em todos os lugares, porque imagina uma igrejinha que surge no meio de uma comunidade muito carente, muito dificilmente você ia conseguir um sujeito que é formado em teologia para atender aquela comunidade. Então, espontaneamente surgem igrejas também. É um fenômeno que é interessante. Tem igrejas que não se identificam como nenhum movimento, elas simplesmente surgem. As pessoas se reúnem, vamos fazer uma igreja aqui, vamos fazer. E aí os líderes também surgem espontaneamente. Às vezes o sujeito que fala melhor, ele passa a ser considerado pastor. E às vezes o pastor da igreja é um sujeito que é mecânico durante a semana. O cara é mecânico, o cara, sei lá, trabalha no mercado, faz alguma coisa, mas nos cultos ele é o líder religioso daquela igreja. Então isso acontece com muita frequência dentro dessas igrejas evangélicas menores, que tem menos, que são, porque assim, a gente tem os movimentos bem organizados, né? Você tem lá batistas, apesar dos batistas terem uma questão assim que também as igrejas são muito mais espontâneas e independentes, né? Você tem os batistas, presbiterianos, luteranos, que são movimentos mais organizados, até a Assembleia de Deus, que é um movimento bem organizado, e você tem essas igrejas espontâneas que o cara até inventa um nome assim da noite pro dia. Essa igreja, eu já ouvi num lugar lá, essa é a igreja do cuspe de Cristo, baseado naquela história que a gente estava falando de Jesus ter curado com o lodo que ele faz com a saliva e tal. É aquelas igrejas que o pessoal fala igreja de fundo de quintal, ou abre uma em cada esquina, né? Exato. Tem ali um imóvel, a gente aluga e faz uma igreja. Eu já fui em igrejas que eram igrejas literalmente de garagem. O sujeito abre a garagem dele e faz uma igreja lá. E a gente precisava de alguém aqui para trazer uma palavra pra gente e tal, ou cantar uma música. Então, às vezes as igrejas maiores, que tem essa estrutura maior, acaba ajudando igrejas menores, né? Às vezes vai alguém lá para explicar alguma coisa, fazer uma série de estudos, fazer uma pregação, cantar uma música, né? Dirigir o louvor, alguma coisa assim, né? Entendi. E na sua visão agora, isso é um fenômeno mais para positivo ou para negativo? Eu tenho a impressão muitas vezes que o cristianismo hoje acaba assumindo uma certa aversão ao conhecimento que é bem danosa, né? Isso baseado em alguns textos, né? Porque Jesus critica muito os doutores da lei da época dele, que eram hipócritas. Então, vocês passam o dia inteiro estudando a lei, mas não entendem a essência dela, né? E eu sei que no próprio judaísmo tem essa crítica aos fariseus que eram hipócritas, né? Que passavam o dia estudando, mas na hora mesmo de colocar a religião prática, essas pessoas não faziam, né? E eu acho que muito do cristianismo acaba lendo essa crítica de Jesus como uma crítica ao conhecimento em geral. Eu já ouvi isso algumas vezes dentro do cristianismo, né? Você começa a entrar em um assunto muito profundo, vai se aprofundando, as pessoas, não, mas aí também a pessoa fica estudando o dia inteiro e não chega na essência, sabe? Acaba virando um anti-intelectualismo, uma ideia que acaba se afastando da ideia de estudar. Estudar acaba se tornando uma coisa ruim.
Alguns cristãos veem de fato dessa forma, né? Eu acredito que até isso está mudando ultimamente, até porque as pessoas, de forma em geral, na sociedade brasileira, pelo menos, né, vão entrando em contato com outras coisas. A internet ajuda isso também. Aí também as gerações mais novas começam a sair de casa para fazer uma faculdade, coisa assim. Então acaba se vendo mais não de forma tão negativa, né, o estudo, né? Mas tem esse aspecto, infelizmente, em alguns lugares ainda. Eu acho interessante você falar isso também, porque de certo modo o judaísmo, já alguns pensadores notaram isso, e é algo muito evidente. Ele tem uma certa descentralização que me pareceu, em alguns aspectos, o que você está falando, né? Tá. Em que sentido? O rabino, ele é o erudito, ele é o estudioso, né? Mas ele não é uma figura necessariamente indispensável para que você cumpra a religião, né? O judaísmo é uma religião que você pode cumprir na sua pequena comunidade, se não tiver uma sinagoga, você pode cumprir em casa, né? O judaísmo, a gente costuma mencionar, qualquer homem que fale a fórmula pode realizar um casamento, qualquer homem pode fazer um enterro, você não precisa chamar o rabino, né? Como talvez a gente tenha a visão do padre. O padre é a figura máxima para qualquer ritual, e ele tem os poderes dados e ordenados para falar a fórmula certa, né? No judaísmo não tem isso. Só que ainda assim, me parece que com essa descentralização, a pessoa precisa saber o que ela tem que fazer. Então tem um mínimo de estudo. O cara talvez não seja o rabino erudito, mas ele tem que ter um pouco de conhecimento. E se ele tiver, ele pode cumprir a lei sem o rabino. Sim, esse é um dilema que eu acho bem interessante, Yair, porque é um dilema que tem a ver com as diferenças entre os protestantes e católicos também. Porque, assim, o católico entende que você não pode ler a Bíblia e interpretar de qualquer jeito. Você tem que interpretar dentro da tradição. E apesar de eu ser protestante, eu consigo entender o porquê do catolicismo ter essa ideia, né? Porque a gente vê coisas dentro de algumas dessas igrejas que são mais carentes que é de arrepiar os cabelos, né? Então, tem um exemplo que ficou bem famoso aí um tempo atrás, de um pastorzinho de uma igreja dessa super simples, que ele adulterava com as mulheres da igreja, e ele falava, não, mas está escrito na Bíblia aqui, pegava o livro de Oséias, né? E falava, está escrito aqui, e isso é uma reportagem, inclusive, você entrar no YouTube e procurar pastor, adultera, você vai ver isso, né? Tá escrito aqui que Deus fala para Oséias, vai lá, toma uma mulher e adultera. E aí o repórter que está com ele lendo a Bíblia fala, não, mas peraí, tem um acento aqui. Ele fala, toma uma mulher adúltera. Não é para adulterar com a mulher, mas pega uma mulher que é adúltera e se torna marido dela. E na hora o cara começa a olhar, olha, eu acho que realmente faz sentido, sabe? Uma pessoa muito simples, né? Deus, tá. É engraçado a situação, mas por outro lado tem esse aspecto. Poxa, a pessoa às vezes não teve acesso à escola. Ela não tem capacidade de ler e interpretar um texto. Então, realmente, de certa forma, eu entendo a preocupação do catolicismo em ter uma centralização. Falar, não pode qualquer um sair interpretando o texto. Você tem que ter ali um padre, você tem que interpretar de acordo com a tradição da igreja e tal. Por outro lado, você tem a ideia de que se você coloca também todo o poder de interpretar a escritura nas mãos de uma instituição, essa instituição pode se corromper, porque ela é feita por homens. Então o próprio texto bíblico, a leitura do texto pode ser corrompida por causa disso. E também a gente pode citar exemplos históricos em que a igreja interpretou um texto de um jeito errado e exigia que ele tinha que ser interpretado daquele jeito, né? E isso errado, inclusive, que levou morte de pessoas e perseguições e matanças, inclusive, né? Então tem os dois aspectos, é um dilema complicado isso, né? Se você populariza demais o conhecimento, ele pode se distorcer, mas se você centraliza demais o conhecimento, você pode usar ele como uma arma, uma ferramenta também para manipular as pessoas. Então, como é que fica, né? Eu ainda, como sendo protestante, né, tendo essa veia protestante, eu ainda prefiro que as pessoas possam interpretar elas mesmas o texto, né? E a gente tenta dar o maior suporte possível para uma pessoa que não tem condições de interpretar o texto ser ajudada. Eu ainda prefiro esse extremo do que o outro, mas eu entendo o dilema, entende? Perfeito. Agora, com isso, claro que você entrou num assunto polêmico, né, que eu acho legal se a gente puder abordar, que
muitas críticas às vezes são feitas a algumas igrejas evangélicas por virar algo ali muito deturpado em relação à verdadeira busca da espiritualidade. Então, com diferentes nomes, né? Fala-se de virar um mercado, fala-se de, por exemplo, eu achei curioso que a gente falou lá atrás, muito do movimento protestante surgiu criticando venda de indulgências, né, na igreja católica. Exato. E hoje a gente vê que algumas igrejas evangélicas fazem, se você doar o seu dízimo, você vai para o céu, e se não, não. É extremamente irônico, e aí? É extremamente irônico o que acontece, né? Falando sobre isso, e também já pegando a pergunta anterior que você tinha feito do papel do líder, né? Como o papel do líder varia muito, e em muitas comunidades o líder é simplesmente espontâneo. Tem uma pessoa aqui que sabe falar melhor e ele acaba tomando a posição de liderança, ele se torna o líder. Acaba também essas lideranças espontâneas dando muito poder na mão de uma pessoa que não tem, talvez, capacidade ou talvez não tenha nem boas intenções, sabe? Então, acontece esse caso da exploração da fé, muito, e a gente vê muito isso no nosso país, né? Infelizmente, a gente vê muita exploração da fé. Por outro lado, eu também vejo que o pessoal fala de pastor, eu gosto de comparar com jogador de futebol, né? Que o pessoal fala de pastores ricos e milionários e tal. Quando você olha para o jogador de futebol, quantos jogadores de futebol são realmente milionários? Dentro de todo mundo que é jogador de futebol. São muito poucos, né? Muito poucos que chegam nesse nível de ter tanta gente que assiste o jogo deles e tal, e que os caras são multimilionários. Eu vejo a mesma coisa com os pastores, né? A imensa maioria dos pastores são gente que realmente, abre mão de parte da vida deles para se dedicar à religião e para se dedicar a ajudar os outros. E isso eu digo por experiência própria. Eu conheci muito pastor, eu não sou pastor, mas eu conheci muitos pastores na minha vida, pastores da minha própria igreja, pastores que não eram da minha igreja, e eu posso afirmar assim com muita segurança, a maioria dos pastores que eu conheci, aliás, eu não conheci nenhum pastor, pessoalmente, que fosse desses que fica extorquindo os membros para dar dinheiro, né? Talvez eu ande em boas companhias também, né? Pode ser isso. Mas eu posso dizer com segurança que não é da forma como parece. Que quando é aquela ideia, né? Quando cai um avião, sai no jornal. Quando o avião pousa seguramente, não vai sair no jornal. Não vai, exato. Então você pode ter a impressão que todos os aviões caem, porque você vê jornal, você só vê avião que cai. Mas você acha que é aquele caso da minoria barulhenta. É uma minoria, só que chama muita atenção. Muita atenção, até pelo fato de o que eles fazem ser tão escandaloso. De escandalizar as pessoas. E todo mundo que vê aquilo fica revoltado. E olha, quem é cristão pode ter certeza que quem é cristão e tem consciência fica mais revoltado ainda, porque além do cara estar explorando pessoas, ele está explorando as pessoas em nome de algo que você considera sagrado, né? Exato. Eu fico absolutamente ofendido com essas coisas que acontecem, né? Mais do que, ofensa... sei lá, ateus que olham e falam, é só uma exploração. Para mim é uma exploração e ainda é a utilização de algo sagrado para fazer essa exploração. Essa ofensa que você tem, você acha que é algo individual ou é geral? Existe um repúdio dentro da comunidade a esse tipo de líder? Existe, com certeza existe. Eu vejo, inclusive, igrejas, por exemplo, a minha igreja, muitas vezes a gente fica no dilema de como pedir para as pessoas fazerem doações. Porque a igreja não tem uma entrada de dinheiro fixa, né? E quem frequenta uma igreja e faz parte da liderança de uma igreja, né? Eu sou o ancião na minha igreja, né? Quer dizer, eu participo das comissões que decidem o que fazer com o dinheiro da igreja e tal. E eu vejo como funciona a tesouraria de uma igreja. E é muito difícil manter uma igreja, não é fácil. A imensa maioria das igrejas vive na Pindaíba, né? Eu imagino que muita sinagoga também tem esse problema, né? Eu ia pôr a sinagoga no meio, exato. Igualzinho, mesma coisa. E a gente, às vezes, fica muito assim inseguro de falar temas que são bíblicos, de falar, olha, se você acredita na causa, doe um dinheiro. Porque a gente sente receio de ser identificado com aquelas outras igrejas. Então, até o fato de você pedir para as pessoas doarem, que faz parte, inclusive, da adoração dentro do culto,
acaba sendo meio acanhada por causa desses outros caras, entendeu? Entendi, E a gente fica entendi. nessa situação. Como a gente faz? A gente não está conseguindo pagar a conta de luz da igreja, mas por outro lado a gente não quer ficar pedindo dinheiro para as pessoas para ficar igual esses pastores, né? E obviamente a gente não vai fazer igual eles, né? A gente Sim, vai falar, gente, quem puder doar, quem acredita e tal, tipo, a minha igreja, o meu pastor já chegou a colocar as contas da igreja todas no telão, assim, acabou o culto, falou, gente, vamos ficar aqui um pouquinho, vamos conversar. Ó, essa é a situação financeira da igreja. A gente deve tanto, a gente tem tanto dinheiro em caixa, e é bom essa transparência que as pessoas também elas se sentem mais seguras a doar para a igreja. Elas entendem sim, que a igreja precisa de dinheiro, né? Elas veem o tamanho das contas da igreja, porque a pessoa frequenta a igreja 1, 2 vezes por semana, mas não imagina que a conta de luz pode chegar a R$ 1.000, R$ 5.000, né, quando claro, uma igreja é bem grande. Né? claro. Agora, um questionamento que eu vejo, voltando um pouquinho à questão, algumas pessoas, né, quando vazam esses escândalos, como você falou, que são a minoria, mas chamam atenção, as pessoas perguntando, mas por que os outros evangélicos não fazem algo? Por que não se movimentam? Então, puxando para o judaísmo, né, de novo a questão até centralizadora, descentralizada. No judaísmo a gente tem, para bem ou para mal, uma coisa que se chama o rabinato-chefe, o rabinato central, e que é muito rápido em responder a qualquer tipo de abuso que haja por qualquer rabino em qualquer parte do mundo. Né? Inclusive, talvez tirando esse cara do cargo, expulsando e pondo sanções. Dentro do movimento evangélico, existe algo oficial ou não que se faz contra esse tipo de exploração, que a maioria, como você falou, vê como uma afronta? Eu vejo que como os movimentos são muito independentes, você não tem assim uma união das igrejas contra esse tipo de coisa. Porque a gente normalmente não tem a união das igrejas em relação a outras coisas também, né? Então cada movimento atua como pode. Então eu vejo que as igrejas que eu frequento, as pessoas costumam falar sobre isso, inclusive em pregações, como é errado isso, você abusar da fé das pessoas, né, e tal. Mas é difícil você fazer críticas diretas a um outro movimento religioso, né, e que muitas vezes você não participa, então às vezes você nem sabe exatamente como é. Sabe? Então, às vezes é difícil você falar, poxa, mas qual é a igreja que faz isso? Aí o cara vai falar, não, é aquela igreja X. Aí você fala, não, aquela igreja X tem um cara que faz isso, mas tem uma outra ali do lado que não é assim. Então é difícil, a gente se sente inseguro em sair por aí criticando as outras igrejas diretamente, né? Apesar de um ou outro pastor ser mais direto em relação à crítica às outras igrejas, mas não tem um movimento assim, eu não conheço um movimento tão direto em relação a isso. Eu vejo os Entendi. pastores, grandes pastores no Brasil que são mais influentes e que têm mais consciência falando sobre isso, né, abertamente nos cultos para ver se cria essa consciência, né? A gente tenta, o nosso protesto é mais por oposição, digamos assim. A gente tenta agir diferente para ver se isso faz com que as pessoas vejam de forma diferente as igrejas, né? Tá. E agora invertendo um pouco a questão, e aí acho que fica num cunho mais pessoal, né? Que é uma coisa que a mim me surpreende. Por que você acha que os fiéis vão nesse tipo de lugar? Quando às vezes é uma exploração tão clara, um abuso tão evidente, né? O que faz uma pessoa ir a esse tipo de pastor e buscar esse tipo de religiosidade, vamos chamar assim, se é que é religiosidade? Exato, então, eu acho que é uma questão complexa, mas tem algumas questões ali, né? Às vezes uma pessoa que vive numa comunidade muito carente tem muitos problemas na vida, e quando ela vai numa igreja dessa, as pessoas não dão dinheiro para qualquer pastor, né? Elas dão dinheiro para um pastor quando elas acreditam naquilo, né? E quando elas sentem que fazer parte daquela comunidade de alguma forma torna a vida delas melhor. E a igreja por si é um ambiente positivo nesse sentido. Então, o fato da pessoa sair de casa, que às vezes ela sofre violência doméstica, e passa algumas horas no culto, onde ela pode orar, e o pastor é bem enfático e fala, olha, você é especial para Deus, né? E tal, aquilo realmente é importante para aquela pessoa, né? Então, eu já vi alguém falando por aí que tem gente que paga fortunas para terapia, né? E tem gente que paga fortunas para a igreja, porque aquilo funciona para aquelas pessoas do ponto de vista terapêutico mesmo. Ela volta para casa descarregada, né? Inclusive, as pessoas usam essa linguagem, né? É o Essa é a culto do palavra, exato. descarrego.
que você sente que as pessoas passam por às vezes esse êxtase emocional que tem nos cultos, faz a pessoa voltar leve para casa. Fala, puxa, eu consigo aguentar a minha vida, eu consigo aguentar os problemas depois de um culto desse, né? O que faz a gente pensar, né, se a igreja, essas igrejas que abusam tanto, né, usassem todo esse potencial para o bem, não para só fazer o positivo e não ter essa parte negativa, né, as coisas podiam ser ainda melhores, né? Mas eu imagino que mesmo tendo esse aspecto negativo, mesmo tendo líderes ruins, as pessoas vão para a igreja porque elas sentem que aquilo realmente é positivo para a vida delas, né? Eu acho que a Bíblia, em geral, é um livro muito, muito profundo, mexe muito com as pessoas, e a mensagem de que existe um Deus que criou o universo, que é um Deus super poderoso, mas ao mesmo tempo ele está ali, ele conhece você, ele sabe as suas dores e tal. É uma mensagem muito forte. E as pessoas se reunirem em comunidades em volta dessa mensagem acaba sendo positivo para elas e acaba ajudando a sociedade em vários aspectos, né? Eu conheci já gente, o pessoal fala disso, né, desses cultos mais populares, mas eu conheci gente que era assaltante de banco, que era traficante de drogas. Eu conheço uma pessoa que é assim. E por causa da religião, o cara largou tudo isso e abriu uma clínica de recuperação de pessoas dependentes, né? Então, a mensagem da Bíblia é muito forte. Ela é muito forte positivamente. Então, eu acho que mesmo tendo esses líderes que causam esse estrago, ainda assim as pessoas vão porque tem coisas positivas ali na igreja. Excelente. Muito interessante a sua resposta, eu nunca tinha pensado desse ponto de vista. E perguntei porque, assim, eu acho que a gente pode até extrapolar, eu gostei do que você falou, não só às vezes na igreja, né? Às vezes a gente vê que pessoas pagam dinheiro, você falou, no psicólogo, às vezes na igreja, às vezes no ramo místico, aí eu vou puxar para o meu lado, em charlatanismo, né? Então a pessoa vai lá, supostamente ela vê nas cartas do tarô, supostamente ela vê na bola de cristal, não sei. Às vezes a gente sabe que é charlatanismo, exploração da fé, só tá ali pelo dinheiro, mas a pessoa vai porque ela recebe uma mensagem positiva, ela recebe algum reforço positivo, ela sai mais confiante, né? Embora a pessoa que está lá esteja fazendo as coisas mais baixas, né? Então achei interessante essa sua visão. E é uma coisa que a mim, eu sempre me pergunto, por que as pessoas se submetem a isso, e nunca tinha pensado desse ponto de vista que você falou, né? Nessas comunidades que são mais carentes, olha, a igreja faz... Eu sei que isso é muito explorado, inclusive politicamente, esse discurso, mas ele é real. A igreja faz bastante diferente, assim, socialmente nessas comunidades, porque as pessoas se conhecem, as pessoas se ajudam, né? Eu cresci numa igreja onde tinha gente muito pobre, então eu cresci vendo como que funcionava. Eu podia ter crescido isolado desse mundo, mas não, eu cresci vendo como que é a vida dessas pessoas, ajudando da forma como eu podia. Eu cresci sendo uma influência para essas pessoas e elas sendo uma influência para mim também, né? Então, de uma forma ou de outra, as igrejas nessas comunidades acabam sendo uma coisa positiva, né? Bom, acho que deu pra gente conversar bastante. Queria te agradecer imensamente, Ronei, pelo bate-papo, como eu falei, pela cabeça maravilhosa, pela lucidez, pela forma didática. Pessoal que está assistindo, espero que tenha gostado. Fica super à vontade para deixar comentários aqui embaixo. Se eu puder responder, né? Se não, eu passo pro Ronei, vamos ver se ele também consegue. Que o Ronei é um cara ocupado, o canal dele tem um monte de gente. Aliás, claro, fica o convite para vocês irem lá conhecer o canal dele. Como eu falei, ele tem muitos vídeos bacanas sobre aspectos históricos, sociológicos, filosóficos de Bíblia, religião, é muito, muito bacana. Ele mesmo falou que gosta muito de judaísmo, então muitos vídeos, né, tratando de temas judaicos. Dá uma passada lá, eu vou deixar o link aqui, né, do canal dele. Passem lá, curtam os vídeos dele, se inscrevam, compartilhem, tá bom? E Ronei, em especial, queria agradecer muito, muito pelo bate-papo, pelas ideias, pela troca de experiências que você proporcionou. Também queria agradecer aí por essa parceria aí e também por você ser esse cara que tem essa mente aberta de também sentar e conversar e tal. O pessoal às vezes pensa, não, o judeu ortodoxo é aquele que fica lá em casa, não conversa com ninguém e tal. Mas pelo contrário, o Yair é um cara super aberto, gente boa aí. Eu fico feliz por a gente ter essa conversa aí. Obrigado, obrigado. Como eu falei lá no vídeo com você, acho que é fundamental o diálogo, né?
oportunidades são únicas, a gente tem mais é que aproveitar. Acho que esse é o caminho e queria te agradecer muito pela sua disponibilidade. Bacana. E aí, até uma próxima aí, de repente, alguma. Se Deus quiser. E aí a gente vai se falando, se bobear, vem mais vídeos por aí, então. Legal. Legal. Obrigado, Ronei. Obrigado você, telespectador. Até uma próxima. Tudo de bom para vocês. Um beijo grande e até mais.